Olá, hoje eu trouxe o Luiz aqui para conversar comigo sobre um problema de algoritmo. O Luiz é um amigo meu de longa data, então dá uma introduzida aí, Luiz. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Bicalho, atualmente eu sou professor na PUC-Rio e pela AdaTech. Dou aula de programação e projeto no geral envolvendo programação. E vamos ver o que o Pietro vai me aprontar hoje. Vamos lá. Beleza, então o que a gente vai trazer aqui é um problema, Luiz, que eu acho que seria interessante resolver e eu quero ver como é que a gente consegue discutir as soluções e como é que ele evolui ao longo da nossa conversa. Vamos lá. Então, o problema é um problema que eu já encontrei na prática em alguns projetos de jogos que eu desenvolvi. E ele pode não ser tão comum, mas também ele não é tão abstrato que nem vários problemas de desafio de código. Ok. Que é o seguinte: imagina, a princípio sem se preocupar com banco de dados, nada assim. Imagina que você tem à sua disposição vários objetos e você quer sortear um objeto. Sendo que cada objeto tem a sua chance dele aparecer, né? Ok. Então, basicamente, tem uma lista de objetos. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Uhum. Isso pode ser para loot box, pode ser uma mecânica para qualquer Sortear mecânica uma de carta, um jogo de aleatoriedade. cartas. Exatamente. Pode ser para spawn de inimigo, Uhum. inimigos mais raros e menos raros de aparecer. Então, qualquer lugar que você tem proceduralidade, onde a gente tem aqui uma seleção de objetos, a gente pode usar isso. E isso aqui a gente é até chamado de roleta, né? O algoritmo de roleta. E bem, na prática a descrição é apenas isso, em termos gerais. E aí eu queria perguntar como é que você analisa esse problema, como é que você resolveria, como é que você enxergaria. Claro que está escrito de maneira bem aberta, mas só para a gente devagar um pouco. Bom, em linguagens mais simples, você já tem ali um. Sei lá, se você pegar um Python, você já tem um. Se você bota todos esses elementos numa lista, você já tem um random.choice. E ele já vai, pelo próprio. Pela própria função, ele já vai te retornar um objeto específico. Então você só chamaria essa função e acabou, né? Mas eu creio que você esteja querendo algum algoritmo anterior a isso, tipo como esse random choices funcionaria por trás dos panos. Eu acho que o random choice funciona muito bem. O problema que o random choice tem é que, a princípio, né, estou enxergando que esses elementos têm chance igual de aparecer. E se eles não tiverem chance igual de aparecer? Hum, E se forem chances diferentes? Se esse for o input do seu problema, né? Você recebe aqui uma probabilidade. Esse aqui é 0.1, esse aqui é 0.2, esse uhum, aqui é 0.4. E normalmente a ideia é que tem que somar um. Né? Você tem essa lista de probabilidades e quer sortear um cara. certo. Você pode gerar um número aleatório e dependendo que número aleatório seja esse ou em qual faixa ele cair, digamos, bom, você foi ali e. Antes disso, na verdade, né? Porque, bom, eu não sei se você está contemplando esse caso aqui, mas você pode ter muito bem aqui. O primeiro cara é 0.1, o segundo é 0.2, e aí esse aqui volta a ser Uhum, 0.1, e esse aqui é, sei lá, 0.3, e aí esse aqui é 0.2 de novo. Então esses caras uhum, estão desordenados, uhum. né? Digamos assim. É, Isso. o ideal seria. Inclusive, eu acho que você pode completar esse aqui. Você coloca um 0.1, 0.2, que já vai dar um exemplo que soma um. Isso, Já boa. Esse aqui, tá certo. O lápis é esse. é. Então, 0.1 e 0.2 é isso? Uhum. Isso. E aí Ok, já soma um. perfeito. Então aqui, 6, 7, 9, 1. Tá certinho. Uhum. Tá somando 100% de possibilidade. É, o que eu faria seria talvez. Hum, talvez eu esteja overthinking ainda o, o negócio. Mas, bom, o que eu com certeza faria seria gerar um número aleatório. Então, o passo um seria isso. Então, gerar número Uhum. E qual seria aleatório. o intervalo desse número? Eu já geraria entre 0 e 1. Ok. Então a gente assume que tem uma função que dá pra gente um número aleatório entre 0 e 1. Isso, isso. Ok. Então, gerar um número aleatório entre 0 e 1. E esse número aleatório entre 0 e 1, ele já daria pra gente algo que tá mais ou menos na faixa desses números aqui. Só que aí você Uhum. pode pensar o seguinte: beleza,
ele vai gerar, sei lá, 0.1235, vai gerar um número muito... um número com várias casas decimais, ao invés de um número bonitinho assim, do jeito que tá. Uhum. Ah, Ok. na verdade, Eu acho que uma boa maneira de pensar é você justamente analisar como que desse número você chega no item que foi sorteado. Por exemplo, se você sorteou exato. esse número, qual item que entraria? Qual desses? É porque como é um problema genérico, talvez o ideal aqui... Não, acho que esse é o caminho ideal. Porque vamos lá, né? Ele pode muito bem aqui gerar um 0.9. Isso. Exatamente. Qual é a lógica? Como que do 09 você chega no item? Qual é o item? Se ele gerar um cara desse aqui, beleza, porque aí eu tenho duas opções, ou é redondo pra baixo ou é redondo pra cima. Ou eu trunco, né? Três opções, na Tá. verdade. Tem que E tomar aí eu... cuidado, porque se você arredonda para baixo ou se você Hum, arredonda para cima, eu não sei se arredondar é o passo correto, porque lembra que se você arredonda para baixo, mas você quer dizer o quê? Para 0.1? Tem é, mais de um item que tem 0.1 aqui. Então, não sei se essa é exatamente, a maneira exatamente. correta de pensar. Hum. E tem esse outro problema aqui, né? Que ele vai gerar números que não necessariamente encaixam Uhum. aqui nessa faixa. Tá, deixa eu só propor uma coisa aqui, que às vezes quando a gente olha visualmente de outra forma fica mais interessante, né? Uhum. Uma coisa que você pode fazer é tentar pensar num caso visual onde você tem uma barra, né? O primeiro item representa aqui essa área, o segundo item é 0.2, então ele representa o dobro da área. O 0.4 é ainda o dobro disso, né? Então talvez seja algo mais ou menos assim, digamos assim, né? Ah, você pode pensar, ao Uhum. invés de pensar nas probabilidades é, unitárias, você pode pensar num acumulado, né? Perfeito, perfeito. Isso funciona muito bem. Exatamente. Realmente, essa Exatamente. estratégia visual desbloqueou na minha cabeça esse Exatamente. acumulado. Porque aí o primeiro, eu continuaria usando isso daqui, né? Então ele continuaria gerando um número de 0 a 1. Uhum. Ou Só tenta seja, deixar um pouco mais claro, talvez para quem está assistindo, o que significa esse acumulado. não, claro. Só recapitulando. Então, geraria esse número de 0 a 1, então pode ser Uhum. 0.1, 0.2, 0. Qualquer coisa, então qualquer combinação de números. E aí, com isso, o que eu quis dizer com esse acumulado? Esse cara, ele é 0.1. Cada cara tem uma probabilidade unitária aqui, digamos assim, se eu posso dar esse nome. Uhum. Então esse cara tem a probabilidade de 0.1. Ele tem 10% de chance de aparecer. Esse 20%. Esse 40%. Esse 20% de novo e esse 10% de novo. Mas ao invés de eu simplesmente sortear um número e olhar, 10% de chance, então pega esse cara daqui. Mas peraí, eu não tenho só esse cara, eu tenho esse cara daqui também. Uhum. Então, o que eu posso fazer? Eu posso olhar para esse cara aqui e dizer, não, a probabilidade dele realmente é se eu tirar um número aqui entre 0 e 0.1. Uhum. Agora, se eu tirar um número entre 0.1 e quanto é 0.1 mais 0.2? 0.3. Se eu Uhum. tirar um número entre 0.1 e 0.3, na verdade eu caio aqui, nesse Uhum. cara daqui. Essa seta ficou horrorosa, mas tudo bem. Então eu cairia neste cara daqui. Se não for o caso, né, de eu tirar entre 0.1 e 0.3, eu tirar entre 0.3, 0.3 mais 0.4 dá 0.7. Eu tirar nessa faixa daqui, beleza. Então, é este cara daqui que foi sorteado. E assim por diante. Então aqui a gente teria 0.9 e por fim aqui a gente teria o 1. Que dificilmente cai nesses tipos de função, né? O máximo que o cara cai é 0.99 alguma coisa. Uhum. Mas aí, de qualquer maneira, ele cairia nessa faixa, né? Porque, bom, Uhum. 0.98 a gente já faria com que ele caísse aqui entre 0.9 e 1.0. Então a gente ficaria aqui com este número de faixas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco faixas aqui. Cada faixa representando ali um número. E até faz sentido isso visualmente, porque se você parar para pensar, este cara tem a maior faixa.
Então, a chance de cair aqui nele é maior. Uhum. Porque se você pega. Se você pega o seu dedo e vai jogando ele assim e a pessoa dispara, a chance de cair nesse cara aqui é maior do que cair nos outros. Uhum. Ele Então, aceita um intervalo maior, de é. fato. Perfeito. Eu acho que essa é uma estratégia que funciona bem para ficar um pouco mais claro. Quando você pensa essas distribuições acumuladas, aí você pensa em computar um outro vetor. É isso? Você tem um vetor, computa o vetor acumulado, e com o vetor acumulado a gente checa talvez em qual intervalo que o número está. Como é que seria esse vetor que você estaria pensando? Porque. Seria literalmente o que você colocou aqui, né? Um vetor que Uhum. talvez. O zero talvez seja redundante pra você escrever, né? Mas Sim. talvez estaria escrito 01, 03, 07, 09. Ah, sim, você faz um mapeamento, né? Você vai mapear deste vetor aqui pro vetor. Esse cara, ao invés de ser 0.1, é 0.1, né? Esse cara cai ali na mesma faixa. Então, você sempre vai botando aqui nos caras qual que é o limite superior da faixa Isso é uma dele. boa ideia. Exatamente. Exatamente. Eu tô falando sobre o uma boa. vetor porque, assim, só pra a gente também considerar que a gente não precisa computar um vetor, não precisa usar um espaço mais de memória para isso. Fora o que a Sim. gente já tem, né? A gente consegue fazer, a gente conseguiria fazer um loop e à medida que eu vou fazendo sim. loop e procurando na rede, eu posso ir somando e construindo na hora, né? Com certeza, sim. Ou uma coisa que a gente pode fazer que funciona nesse caso, e a princípio a solução que eu imaginei primeiro era, por exemplo, eu tirei 0,7, qual que é a lógica? Eu começo a percorrer meu vetor, então eu vou olhar aqui se o meu valor ele é menor do que o valor que eu estou olhando no vetor. Então, como ele não é menor que 0,1, o que eu faço? Como ele não... Se ele for menor, esse é o cara sorteado. Se não for menor que 0,1, eu subtraio o valor que está aqui do meu montante. Então, agora eu vou ter 0,6 e vou para a próxima casa. Essa é uma maneira bem simples, né? E lendo 0,2, o que vai acontecer? 0,2 é menor do que 0,6, então eu vou também subtrair 0,4 e próxima casa. Agora o 0,4 justamente cai no limite, né? Aí depende de como a gente considera, se é menor ou igual, se não faz muita diferença. Sim. Mas vamos supor que o critério é menor ou igual. Então esse cara aqui é o cara sorteado aqui no limite. Então esse seria o valor sorteado nesse caso, né? E faz sentido, que de fato ele tá aqui, né? 0,7 está exatamente aqui, quando a gente pensa no acumulado. Então, só para deixar claro, tem essa maneira de fazer, que eu imagino que tá em linha com o que você pensou, talvez só mudasse um pouco a regrinha, seja fazendo assim direto, seja computando um vetor e depois verificando. Essa é a ideia geral. Né? Esse 0.7 que você falou é a probabilidade que você geraria, né? Então, Isso. eu gerei ali o 0.7. O valor entre 0 e 1. E aí você vai diminuindo com base no vetor original. E Exatamente, não no vetor... Exato, isso. Isso aí você faria justamente para você não ter que gerar um novo vetor. Não ter que gerar um mapeamento. Não ter que gastar memória para gerar para armazenar um novo conjunto de dados. Exatamente isso. Então vamos aproveitar que a gente está falando de memória e vamos pensar como é que são esse tipo de solução que a gente enxergou, como são os custos de memória, o custo de execução. Ok. Pra gente pensar em termos de complexidade. Em ambos os casos, na minha concepção, você teria O de N, porque quando você faz um mapeamento, você percorre e você tem aqui O de N para gerar esse vetor. E para você conseguir entender em qual faixa o cara cairia, você percorreria O de N também. Ok, então execução. Na verdade, O de N. Como no meu caso. Vamos lá, porque a gente tem que diferenciar as duas. A minha solução da tua solução. Então, na minha solução, que é gerando esse novo vetor, para gerar o vetor O de N. Certo? Sim. E para achar o número? Como vai estar tudo em ordem, 01, 03, 07, 09 e 1, você poderia usar uma busca binária, né? Perfeito! Você avançou mais rápido do que eu pensei. Que é log N. Tá me menosprezando, Pedro, é isso? Não, que eu introduzi a busca binária, primeiro vamos falar. A solução inicial é linear, mas realmente você consegue fazer busca binária. Sim. E aí... Exato. Só que aí, beleza, você teria um N mais log N. Era que é maior. Então, continuaria sendo O de N. O teu caso, creio eu que seria, sei lá, O de N mais O de N, né? Porque você... Ou só O de N, na verdade, porque só daria uma passada aqui
no vetor, né? No teu Uhum. caso. Então, acabou. É odd n. Você só dá uma Isso. passada e beleza. Beleza. Esse aqui seria o caso acumulado, né? Isso, Tem o passo 1 e o passo 2. isso, E esse é o caso mais, entre aspas, simplificado. isso. E qual que você acha melhor? Bom, depende do n, né? Porque não sei se essa é a melhor resposta, mas na minha visão depende do n. Tem uma observação sobre memória também, né? Que a gente acabou que não falou, mas em memória, né? Memória adicional, você está usando N de memória adicional. Ah, você tem Esse razão, é. vetor, de fato. E E aqui você aqui tá usando não tem zero. uso extra de memória. Uso constante, é um ponto É a se verdade, considerar. é verdade. Exato. Só que assim, pode parecer, dependendo de como a gente analisa, né? De que mesmo sem olhar para a memória, isso aqui ainda tá ruim. Porque Sim, porque eu, você tá eu adicionando tenho o que log passar n, igual né? eu tenho que passar isso aqui. Exatamente. Isso aqui é maior do que esse, né? Parece. Se a gente ignorasse memória. Sim, Mas essa é uma consideração boa a se fazer. Porque a gente tem que considerar que esse custo aqui é o custo para computar o vetor acumulado. E da mesma forma que o vetor de probabilidade é dado para a gente pode imaginar na vida real, de repente, numa situação onde eu estou usando isso várias você vezes, vai ter que gerar esse cara. eu posso já deixar pré-computado esse cara. Exatamente. Até pensando em Hum, implementação. sim, Aí entra um ponto interessante. Se você vai implementar esse algoritmo no seu sistema, você tem as probabilidades. Às vezes você pode até ignorar isso aqui e o que você vai deixar salvo na sua memória é o acumulado. É mais útil. Então, considerando que você tem um acumulado pré-computado, pra... ah, considerando que você não vai manter o vetor original, você vai sobreescrever os valores do vetor original. Você não estaria Uhum. gastando memória, você estaria Sim, sim. reutilizando o espaço de memória. Ou às vezes é importante você ter isso aqui, tá? Por vários motivos. Se você quer. Aonde Sim, você já fazendo isso, você quer exibir na tela também as probabilidades, por exemplo. Mas o ponto aqui, na verdade, é você pensar num problema não como uso único, mas como você vai fazer várias chamadas dele. Se você vai fazer várias chamadas ok. nele, você só Aham. precisa fazer isso aqui uma vez. Não precisa ficar fazendo isso para cada número sorteado. Então seria um exemplo, imagina que você tem lá uma aplicação, um jogo, que você tem isso aqui de repente salvo num arquivo de texto, alguma memória que persiste, um banco de dados que Aham, seja. sim. Você pode obter isso e em memória você constrói isso aqui apenas uma vez. E cada vez que o item foi sorteado, e dependendo do jogo, você pode estar sorteando vários milhares de itens tipo, É verdade. em um intervalo de tempo muito pequeno. Você não precisa realmente construir isso aqui toda hora. Você só faz o seu login aqui toda vez que você for rodar. E que é uma diferença pode ser, né, muito gritante. Ah, entendi. Entendi. E mesmo que você tenha esse overhead aqui ainda, de, digamos, né, fazendo essa comparação Uhum, de memória, né, de uhum. gasto de memória, ainda assim, você tá, beleza, tem 2n de overhead, né, mas, pô, isso aqui irrisório em comparação com a quantidade, talvez aí depende muito do caso, né, Uhum. de quantidade de vezes que você repetiria esse n, que, sei lá, seriam 100 vezes, por exemplo, Claro. por exemplo. Considera que são números flutuantes. Imagina, talvez até um projeto que você quer fazer uma simulação de partícula. E você pode sortear uma entre 100 mil partículas, cada uma com a sua probabilidade. Salvar 100 mil números de ponto flutuante na memória não é nada assim absurdo. Não Mas é. imagina numa aplicação que está rodando ali, né, numa taxa de frequência alta, você ter que ficar sorteando um número muito grande de partículas, Sim. de um total de 100 mil partículas. Então imagina, né? Você pensa de 100 mil passos, quando você pensar no log de 100 mil. Claro, né? Que na base 10 seria 5, né? Na base 2 seria diferente, né? Seria um pouco maior, mas é muito menor do que se você fazer, no pior caso, 100 mil passos, né? Perfeitamente. E aí imagina que se eu quero a cada 5 milissegundos gerar 100 partículas que seja, né? É. Como é que de repente esses números podem começar, isso aqui pode começar a pesar muito. Quando memória, né? Normalmente se a gente estivesse pensando, sei lá, tô salvando texturas, modelos na memória, mas Sim, novamente, são números pontos flutuantes. Salvar 100 mil números não seria lá grandes coisas. de fato. Bem, isso aqui coloca isso aqui como uma ótima solução se a gente pensar justamente nessa situação real de aplicação, onde eu posso fazer um setup e reutilizar várias vezes. Mas eu queria considerar também um aspecto a mais, Hum, que é o seguinte: isso aqui funciona muito bem se de fato eu gerar ali o meu vetor acumulado e eu não precisar alterar mais ele. E esse é um ponto importante da gente enxergar. Será que eu. Ou melhor, em quais casos pode ser que eu precise alterar esse meu vetor? E como que isso impacta?
Então, na verdade, deixa eu já introduzir o caso, porque senão pode parecer muito aberto. É. Imagina se chega ali o seu gerente de produto e ele fala, não, tal item aqui que a gente está dando aqui como recompensa, esse item aqui que tem 0.2, esse aqui é muito alto, esse item tem que ser mais raro. Então vamos colocar ele 0.15 e para compensar você aumenta esse aqui para 0.45, por exemplo. Ou seja, ele está pedindo para você alterar essas duas probabilidades aqui. Mas poderia ser mais, poderia ser todas. Mas se Pode ser for uma algo só. que você consegue configurar antes de rodar o jogo, tudo bem. Não precisa mudar o algoritmo por causa disso. Porque uma coisa é você... Não precisa, realmente, Eu tava querendo pensar num caso onde, por exemplo, é como se você ele estivesse mudasse on the lidando... fly. Exatamente. Durante o jogo. Tipo, Exato. sei lá, você quer fazer uma IA adaptativa, Pode ser, por pode ser. exemplo. E aí você quer que ele aumente a Ou- probabilidade de surgir um inimigo. Ou você do que coleta outro. um power-up que aumenta a chance de um item aparecer. Vamos lá, o que eu quero dizer com IA adaptativa? Digamos um jogo de... Eu vou usar o exemplo da minha pesquisa, né? Um joguinho de nave. E aí você tem, sei lá, 3 tipos de inimigos diferentes. O primeiro inimigo, a probabilidade dele aparecer é 0.2. O segundo, a probabilidade dele aparecer é 0.5, que seria o mediano, né? E aí o inimigo mais difícil, ele tem a probabilidade de aparecer de, sei lá quanto, 0.3. Não sei se é essa a quantidade certa. Enfim, não importa se o somatório tá dando certo ou não. Tá 100% ou não. O que importa é, se eu quiser criar uma inteligência artificial que se adapte ao nível de habilidade do jogador, eu vou precisar que essas probabilidades mudem. Porque se eu perceber durante o meu gameplay que esse jogador, ele é um jogador muito proficiente naquele estilo de jogo, que ele sabe jogar muito bem um jogo de nave, eu quero que apareçam mais inimigos difíceis. Então eu quero aumentar a probabilidade de aparecer inimigos difíceis na tela dele. Então, para esse caso, a gente já teria que ter uma maneira de alterar esse vetor de probabilidade. Realmente a ideia é assim on the fly. Alguma coisa precisar, ao longo do processo, alterar essa probabilidade aqui. Sim. Aí complica um pouquinho mais a história. Assim, é aquilo. Não é lá grande coisa, né? Você vai precisar recomputar esse cara. Você teria que rodar o ADN de novo todas as vezes. Exatamente. Que você tiver que recomputar. E aí vai depender muito a sua taxa de alteração disso, né? Você quer alterar a cada fase, então isso fica... Todo início de fase você gera esse cara, por exemplo. E aí durante a fase isso não muda. Se for pegar o exemplo lá do meu jogo da pesquisa, é de 5 em 5 segundos que ele teria que rodar isso. Aí eu já acho que já fica um pouquinho mais complicado. Eu não sei se ficaria complicado, porque mesmo se ele tivesse que rodar isso de 5 em 5 Não, segundos... é ok. É porque depende do tamanho, né, do N. O custo é linear. Então, na prática, ainda assim está comparado com o custo que eu teria se eu não estivesse fazendo nada disso. Então, É verdade. talvez não mude tanto, né? Na prática, claro, né? Eu vou ter que ficar reorganizando ele, fazendo esse odd n. E em cada consulta log de n. E esse caso aqui, eu tenho odd n a cada consulta. Exato. Então, realmente, talvez a proporção possa fazer uma diferença. Nesse caso, na minha visão, o teu seria melhor para esse cenário. Porque aí você estaria rodando só o odd n. Você não estaria tendo que rodar o odd n e o log n. Depende realmente da quantidade de consultas que você tem, de fato, né? Se for pensando no pior caso possível, né? Nesse caso pô, vamos pegar um jogo que tem de 5 em 5 segundos, tem que ficar fazendo isso o tempo todo. Aí, na minha visão, vale mais a pena ter a tua solução do que a minha. Se você tiver que consultar o número de vezes menor, bem menor do que o número de vezes que você reorganiza, seria um caso de uso bem estranho, mas não sei, vai que acontece, né? Tentando até imaginar uma situação, de repente, uma aplicação de trading de alta frequência em tempo real. E você tem a chance de você alocar ativos em determinadas ações, a chance dela subir e descer, e isso opera com muita frequência. Então é uma coisa que há de se considerar. Verdade. Esse é um ponto interessante, mas assim, eu queria trazer um passo atrás, né? Porque aqui eu assumi que o que a gente tem é uma função de probabilidade, que eu já tenho aqui os números que vão somar 1. Ok. Agora eu quero desafiar a ideia de que isso já é um taking for granted. Ou seja, tipo, será que essa é a melhor maneira de modelar? Será que essa é a única?
Eu quero desafiar isso. Porque percebe qual que é o problema. Não sei se ficou claro quando eu fui dar o exemplo sobre alterar uma probabilidade. Isso aqui é um pouco chato, porque, eu quero alterar, eu quero fazer o item ser mais raro, mas aí você tem que fazer somar um. Então você tem que tirar de um canto, colocar no outro. É. E às vezes, dependendo de quantos itens você tem, imagina, se você tem 100 itens, isso aqui vai Sim. ficar tudo números muito quebrados, você começa a perder a noção de comparação direito de um cara com o outro. O que eu falo não é necessariamente verdade, mas eu acho que é muito mais intuitivo se em vez de ter esses caras 01, 02, se fosse num formato, que é um formato que dá pra até imaginar presente, né? Que esse item aqui é o item 1x, esse item aqui é o item 2x, esse item aqui é o item 5x. O outro item, ele tem 16 vezes mais chance de aparecer. Fica muito claro, assim, a frequência quando a gente olha nessa range, né? Ok. O item 100x é o item que mais aparece. E fica claro que esse aqui aparece 100 vezes menos do que esse, por exemplo. Ok. Enxergou a ideia de eu sair desse domínio aqui flutuante entre 0 e 1 para números inteiros no geral, de maneira que a diferença relativa entre eles denota a chance deles aparecerem, né? Ok, faz sentido. E lembrando que não precisa ter um cara que é 1x, poderia ter um cara que é 2x e outro que é 3x. Claro, fica um pouco mais estranho, mas a ideia é que esse aqui tem o quê? 1.5 vezes esse cara, né? Sim. Mas bem, a ideia é a gente pensar aqui. E aí eu queria que você pensasse comigo o que muda quando a gente considera isso. Como é que a gente mantém o mesmo tipo de solução, funcionalidade? Assim, a ideia é manter o mesmo algoritmo? A gente Ou quer, um algoritmo parecido? a gente quer tirar um cara aleatório. O que muda? Ah, aqui? tá. Dado que a gente quer. Ok. É. A maneira mais padrão de pensar é transformar isso no outro problema. Exato. É isso que eu ia falar. Você dividir ali pela soma de todos, né? Isso. Então você pegar ali, sei lá, 100, 1, 2, 5 e 16. Dá 124 aqui. Você fazer literalmente a frequência acumulada, né? Você tirar a frequência acumulada desses números, né? Exato. Então você já tirou aí que vai dar 124, a soma de todo mundo. Então você transforma esses caras em uma representação em porcentagem, né? Então, esse cara é quanto de 124? Ele é 100 sobre 124, né? Então, esse seria o percentual referente a ele. E aí, assim por diante para os outros, né? 1 sobre 124, 2 sobre 124, 5 sobre 124 e 16 sobre 124. Óbvio que algumas dessas frações dá para você simplificar, mas a ideia não é essa, porque aí o computador faz a conta, né? A ideia é você conseguir justamente dar essa passada para você mapear este problema como este. Então, teria que ter essa passada para você pelo menos fazer a soma. Então, isso aumentaria o processo aí para um odd n, pelo menos, né? Para você fazer a soma. Exatamente. Mas assim, considerando que é um odd n que ele erra das mesmas características desse outro aqui. Desses outros odd Só precisa de setup esse cara aqui. Sim. Então sempre que alguma coisa que alterar, eu vou ter que de novo atualizar a soma. Vou ter que computar aqui o meu outro vetor, que pode ser esse vetor aqui ou pode ser já o vetor acumulado. Depende do que a gente quer usar no algoritmo. Mas é muito análogo, realmente não muda nada em questão de complexidade esse caso. Mas é um caso interessante, porque né, a gente traz aqui talvez uma legibilidade melhor, uma facilidade de eu fazer a manutenção. Eu não preciso mais ficar fazendo rataria. Não preciso ficar tirando de um cara colocando no outro. Verdade. O cara vem aqui, olha, não, esse item aqui tem que ser porque 10 vezes menos frequente que esse, eu vou aumentar esse aqui para 10 então. Pro game designer, por exemplo, isso vai estar super transparente, né? Porque o valor que ele vai estar vendo que ele vai alterar é isso aqui. Exatamente. O que está sendo feito dentro do black box, né? Dentro da caixa preta que o programador criou, é só o programador que sabe, né? E aí ele pode fazer a sacanagem dele ali. Se for só ele que sabe, ele cobra mais um pouco. Não. Mas enfim. O único mantenedor do código, né? O único cara, tem que ligar pra ele pra poder alterar o código. Não, brincadeiras à parte, gente. Não façam isso em casa. Bem, ok. Eu acho que a gente conseguiu seguir bem aqui. Mas eu queria agora colocar uma pulga atrás da sua orelha. Existe um código mais... Para esse caso, ou melhor, por outro caso também, mas com isso aqui é um caminho das pedras. A pergunta é se vendo isso, se a gente não consegue pensar em uma maneira melhor do que o log-n para a gente tirar um valor daqui. Melhor do que log-n? Considerando que a gente pode
tirando qualquer pré-computação, digamos assim. Ah, tá. E essa talvez seja uma dica boa. Tá, porque agora a gente tá O de N. O que você quer é É. reduzir de O de N É que, na prática, eu tô mais preocupado com o custo, desconsiderando essas pré-computações. Esse custo aqui sequencial, digamos assim. O custo sequencial desse método é log n. A gente ignora o setup que eu precisei fazer uma vez. Tá. Então a gente tinha O de n em execução aqui a gente tem log n, tirando o nosso setup. Agora imagina que eu tenho uma estrutura de memória de repente otimizada, não sei. Também não quero, talvez, entregar informação demais pra gente conseguir pensar junto aqui. Agora, isso aqui é um pouco tricky, mas a ideia é a gente primeiro pensar no caso mais bobo, voltando lá pro começo. Imagina que todo mundo é um X. Se todo mundo é um X, a gente nem precisa falar vetor de probabilidade, né? Aí só taca e gera o aleatório mesmo. A gente poderia dizer, tá pensando um pouco mais num quesito de implementação, que eu tenho um vetor, né? Onde eu tenho, sei lá, o ID dos elementos. Okay. Certo? Aqui eu tenho o ID1, ID9. Sim. E como é que a gente tira um cara aleatório aqui? O ID dele está em ordem aleatória, né? Tipo, ordem aleatória. Eles estão desordenados. Não é nem eu posso só assumir que esse é um vetor sequencial que vai de 0 a n-1, por exemplo. Ok. O vetor é sequencial, mas os IDs dentro das casas não são sequenciais. O ID pode ser qualquer coisa, não se preocupa com isso, uma string qualquer. Pode ser um UID, né, da vida. Exato. Tá, uma string nova, beleza. Qual é a pergunta? Como é que eu tiro um cara aleatório aqui, considerando que eles são um X? Todos eles. Você faz um random choice. Que pergunta idiota, exatamente. Esse é o caso mais simples, porque esse problema nem existe. Que é o que eu falei lá no início. Usa uma função pronta ou tira um valor aleatório entre 0 e n-1. Exato. E esse valor é a casa do vetor que você vai pegar o cara e vai retornar. Ou você faz pelo índice, ou você já tem uma função na linguagem que já vai fazer isso para você automaticamente. Perfeito, isso é O de 1. Maravilha. É verdade. O de 1. Se a gente imaginar que não tem custo nenhum para montar essa estrutura, claro. Sim. Então agora pensa o seguinte. Deixa eu reduzir isso aqui um pouco mais. Se eu tenho dois caras, eu tirar um número aleatório aqui, se cada um deles é um X, eu tiro um número aleatório entre, né? 0 e 1. Agora imagina que um deles é um X, o outro deles é 2X. Eu posso basicamente alocar duas casas para esse cara, repetir o cara, fazer uma redundância de informação. Não posso? E tirar o número aleatório entre 0, 1 ou 2. Pode. E eu faço o mesmo método, porque aqui eu não preciso me preocupar mais, porque eu sei que tem do dobro de caras desse do que desse, esse cara vai aparecer o dobro de vezes do que o outro. Então eu posso tirar um número aleatório entre 0 e 2, e isso serve pra mim. Isso é O de 1, né? Eu posso fazer com qualquer você coisa. Você vai ter que construir... Vai, por isso que eu falei. Mas assim, você constrói uma vez em questão de chamadas sequenciais, né? Dado que você tem essa sua quantidade aqui de... Vamos supor que eu tenho X, 2X, 3X. É como se você tivesse uma... Se a gente for pensar em estruturas padrão de ciência da computação no geral, seria uma lista encadeada, né? E você ia ia adicionando o elemento ali. Ou, no contexto de uma lista de um Python da vida, você iria dando um append ali nos caras. Se esse cara é um X, dou append numa vez só. Se esse cara é 2X, dou append 2 vezes. E aí eu vou fazendo isso, né? Aí vai gerando esse vetorzão. Pode ser, certo? Exatamente. O detalhe de como você monta ele não é muito preocupante, né? Tranquilo, você pode alocar um array... Você vai alocar um vetor que a quantidade de espaços é a soma de valores que eu tenho aqui. Ok. Né? Para esse cara eu vou alocar um espaço, para esse cara eu vou alocar dois espaços, para esse cara eu vou alocar 3 espaços. Okay. E vai ser tudo em um vetorzão só. Olha que maravilha de solução, não é? Qual que é o problema disso? Por que eu não iria querer fazer isso aqui? Se é O de 1 para eu executar. Para eu achar um cara aqui, no caso, né? Para construir. Você está muito dependente do número que você bota lá. Então, se o cara bota 1000, isso pode aumentar estratosfericamente. Imagina que eu tenho um item muito raro, que é, sei lá, ganhar a loteria. E depois eu tenho, sei lá, 1000 valores que são 1000x cada. Fudeu. Cada cara desses vai ocupar 1000 espaços, 1000 valores, 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então eu tô aqui. Eu tô aqui para sortear 1001 itens, né? Na prática como se fosse isso.
Eu tô alocando. Eita. Para sortear 1.001 itens, eu Cara, tô isso é alocando curioso 1 milhão de porque espaço, né? 1 milhão de o espaço. problema dessa solução é um problema parecido que eu acho que com um counting sort da vida, Uhum. É. não é? É muito parecido, é muito É parecido. tipo os problemas, né, que a Aham. solução gera. Você só pode usar esse tipo de solução dentro de um cenário específico. Dentro de um Uhum. cenário em que essas quantidades, esses X aqui, eles não são muito altos, porque aí você não vai ter muito problema. Uhum. Exatamente. Exatamente. Sim. É um caso muito bom, mas depende muito. E aí até questão de Se você pensar. depende, é É, porque não é tão bom assim, assim, no fim das contas, né? claro, porque imagina um caso que nem esse que eu falei. Agora a pessoa vai, se ela for alterar algum desses caras aqui no produto, nossa, ela tem que levar isso em consideração.